Voltando, efeito Tiririca, efeito Enéas. O ordenamento legal, sancionado em setembro do ano passado por Sua Excelência, então, Presidente da República, a Presidenta, agora eu vou dizer que é a Presidenta porque alguém que entende português disse que eu devo dizer. Ele aqui se benzeu porque ele é ateu. E quando vê assim um comunista, ele se benze, que é para ter certeza que o comunista não volta mais. Eu falei uma besteira, você tem direito à defesa. É verdade. Contra fatos não há. Continuando então, Sua Excelência aprovou a lei, né? E um dos quesitos previstos nessa lei é que não haveria o efeito Tiririca, que ele vai explicar. Fica mais elegante na voz dele. O efeito Tiririca e o efeito Enéas. Aí, uma ação direta de inconstitucionalidade recepcionada no Supremo Tribunal Federal, óbvio que é a corte competente, suspendeu a eficácia da lei por liminar e aguarda a decisão do plenário para saber se vai continuar ou não. Se continuar, ele vai explicar o que vai acontecer com a fala. Vai lá, Fernando. Aliás, essa coisa de inconstitucionalidade é uma coisa absurda nesse país. Você vê o seguinte: se a nossa Constituição fosse uma mulher que apanhasse de um homem, ela estava só os trapos de tanta emenda, tanto esparadrapo que iam botar no rosto dela. Entendeu? Porque hoje não se faz mais lei complementar. Certo? Hoje se faz-se PEC. Proposta de emenda à Constituição. Você vai emendando a Constituição mais emendada do mundo. Quer dizer, uma Constituição desrespeitada, foi feita, está certo, de forma errônea, e ela é desrespeitada toda hora. Populista, né? Populista, né? Parlamentarista, num regime presidencialista, enfim. Tentaram dar um golpe com a Constituição de 88, não deu certo, e agora deram um golpe derrubando a Dilma, concorda? Mas continua. Não foi golpe. É outro golpe. Vai. Falamos do efeito Tiririca e do efeito Enéas. Vamos entender. Vai lá. O efeito Tiririca é aquele efeito quando você tem a chamada quociente eleitoral. Vamos dizer assim, para você eleger um vereador aqui na cidade de Fortaleza, isso é para as câmaras também, você precisa atingir o chamado quociente eleitoral, que é o quê? É a divisão do número de cadeiras pelo número de eleitores válidos. Então, toda vez que a gente começa uma eleição, a gente tem uma previsão aproximadamente. Então, a previsão esse ano foi 30 mil, caiu, porque houve muito voto branco, muito voto nulo, não é contado isso. Então, só é os votos válidos. Divide-se pelo número de cadeiras, dá o quociente eleitoral. O quociente ficou em torno de, se eu não me engano, 27 a 29 mil votos para eleger um. Então, cada partido ou coligação para eleger um tem que atingir esse quociente eleitoral. Para eleger dois, você tem que eleger duas vezes o quociente eleitoral, assim sucessivamente. Quando acaba a distribuição por quociente eleitoral, vem a chamada distribuição por legenda ou por quociente partidário. E aí o que é que faz? Você soma os votos que sobraram. Por exemplo, se eu tirei 30 mil votos, 31 mil votos. Elegi um vereador, sobrou 1000 votos. Aí eu pego os votos de legenda que não estavam, e aí eu vou tentar atingir aquele que fizer mais, partido ou coligação, elege o vereador da sobra, o deputado da sobra. É assim que funciona. O que é que acontece? Você bota um camarada feito Tiririca, que tirou 1 milhão não sei quanto de votos, na primeira vez, foi eleito. O quociente dele dava para eleger mais 3 deputados e ele foi eleito e arrastou 3 deputados que não seriam eleitos. Porque se o Tiririca não existisse, aqueles deputados não teriam quociente eleitoral para se eleger deputado. Aí o Tiririca arrasta. Me dê uma parte. É o que justifica hoje, por exemplo, esse cidadão do PSOL que tirou quase 13 mil votos, não entrou, porque o partido não conseguiu o quociente eleitoral, mas em contrapartida houve uma somatória de votos e uma determinada senhora, que eu aqui não quero citar o nome, até porque essa não é o candidato, nós estamos falando da matemática, né? Essa senhora tirou 2.800 votos, quase 3 mil votos e vai entrar. É mais ou menos nessa linha de raciocínio? Esse quociente eleitoral? Não o efeito Tiririca, mas o quociente eleitoral? Não, porque eles conseguiram fazer, e foi isso que você acabou de falar, eles conseguiram ajeitar isso, para acabar com o efeito Tiririca, que é eu ser eleito e arrastar outros que não merecem, né? E aí o partido, eu acho que é o grande fator aí, é o partido. As pessoas precisam parar de votar nas pessoas e votar nos partidos, tá? O partido se fez 2 ou 3,
pelo quociente eleitoral. Mas esse ano, para ser eleito, você teria que fazer um percentual de 10% do quociente eleitoral, senão não tem jeito de você ser eleito. Então eles quebraram esse efeito, foi o que você disse. Foi no caso da liminar do ministro. Um adinho lá, né? Pode ser que passe, pode ser que não passe, eu não sei como é que é a visão do Supremo, mas é aquela história. Enquanto nós tivermos deputados que não trabalham em leis complementares, que não trabalham um legislativo que fiscalize as suas próprias leis, nós vamos ter sempre esses problemas de adins, de gente que é eleito, que é reeleito e é corrupto e sai do poder e volta para o poder, porque não existe uma seriedade na fiscalização das nossas leis e nem uma aplicabilidade. Tá? Então esse é o problema do efeito tiririca. Fernando, eu quero só aproveitar aqui uma parte, só para fazer um pedido, para ficar logo registrado, pessoal do YouTube e da equipe que faz a edição final para ficar depois nas redes, incluir, logo depois da nossa fala aqui, entrevistas com o ministro Toffoli que aborde a questão da suspensão desse artigo. Ok? Foi só para fortalecer. Continue, por favor. Mas a questão da reforma política, que é urgente e necessária, agora mesmo o Senado aprovou em primeira votação o fim das coligações proporcionais e majoritárias. Olha, isso já deveria ter existido há muito tempo, porque é um absurdo que um partido X se junte com o partido Y, que muitas vezes a ideologia não casa, certo? Para eleger uma quantidade de vereadores. Por quê? Porque o partido não trabalha, passa os 2 anos, porque as eleições são 2 em 2 anos, né? Passa 2 anos, não trabalha, não faz coisa nenhuma, certo? Dá vontade de dizer porra nenhuma. Tá? Não tem problema não, o programa não aqui é faz democrático. Porra nenhuma. Tá? E aí, o que é que acontece? Ele vai buscar o complemento naquele outro partidinho também, que não fez porra nenhuma também, e tem uma quantidade. Então junta a quantidade X dele com a quantidade Y do outro pequena e vai lançar. Nessa situação de proibição, os partidos serão daqui para frente obrigados a lançarem, a fazerem suas chapas, a fazerem filiações, a trazerem pessoas para o partido. Mas, volto a dizer, não há certeza de que os partidos não continuem buscando populistas ao invés de pessoas vocacionadas. Quero só fazer uma tradução aqui para o público dizendo o seguinte: quando ele disse que o partido não faz porra nenhuma, leia o seguinte: o partido se alia à perspectiva de quem vai ganhar o poder, mama no poder, não trabalha para a ampliação da infraestrutura dos interesses sociais e depois, se houver divergência, rompe e vai para o outro lado. E aqui eu não quero ser leviano e, pelo amor de Deus, pode atacar à vontade, isso aqui é um programa democrático. Não me matem, só me ataquem, verbalmente. Fernando, o que é que tem a ver um dos mais respeitados homens públicos desse estado, com uma história, que aqui eu tenho muito respeito e admiração por ele como pessoa e como profissional, o delegado de Polícia Federal Moroni, que se nós acompanhamos, né? Que nós acompanhamos a última eleição, a primeira eleição do médico Roberto Cláudio, você via a linha discursiva dos dois, né, totalmente diferente. Quando é agora, vem com uma aliança. Ah, não, mas isso é coisa de política. Tá, tudo bem, tranquilo. Eu não estou aqui para condenar, não. Eu estou para provocar o discurso. Aí se une, tá? Se une Sua Excelência, o prefeito Roberto Cláudio, e o nobre e respeitável deputado federal, numa aliança partidária para ascender ao poder. E eu vou dizer, foi que eu ouvi hoje na Câmara Municipal. Gente, o esquema é o seguinte: Moroni vai assumir 2 anos. Esperto, dizendo que o Roberto Cláudio vai ser eleito. Atenção, pessoal, meu colega estava dizendo: rapaz, tu tem cuidado que tu ocupa um cargo de confiança na Câmara, não tem problema não, pode me demitir. Sério mesmo, pode me demitir. Eu vou deixar de pensar o que eu penso, eu sou jornalista. E cheguei lá como jornalista. E cheguei lá por mérito, porque me convidaram por conta de ser jornalista. Talvez foi, talvez não foi, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Mas o que é que eu quero provocar? Eu vou provocar o Fernandes Filho. Fernandes, estão dizendo aí, espalhando, que Sua Excelência, o médico Roberto Cláudio, prefeito da cidade pela 2ª vez, e a última reeleição, né, na história política
Brasil? do Brasil. Esperando que não volte, né? É. Podem emendar de novo. É possível. Ele sai candidato a governador. Já acham que ele ganha. Tudo bem. Ele ganhou. Ele ganhando, o doutor Moroni assume a prefeitura. Ok, aí eu espero que Vossa Excelência seja bom de obras, como é bom de discurso, e de servidor público operacional, porque aí é indiscutível a relevante função que ele exerceu quando foi delegado de Polícia Federal. Isso é outra história. Eu estou falando do político. Aí quando ele assumir o poder executivo, eu quero ver como é que ele vai administrar essa cidade. Aí se prepara um nome de um grande jovem que hoje preside a Câmara Municipal, que é o vereador Salvador Filho, que muito provavelmente vai ser reeleito para presidir a casa novamente. Traduzindo, o que tem a ver, na prática, em termos ideológicos, Moroni, Roberto Cláudio, seus partidos e suas ideias? Olha, vamos um pouco mais. Primeiro, eu só quero comunicar aqui que você está falando com os articuladores do Democrata. Ai, mamãe! Tchau! E eu também fui um dos que nos bastidores lutou muito para que o Moroni aceitasse ser visto o Roberto, que o Moroni não queria e nem o grupo dele. Certo. Entendeu? E nem o grupo dele. Então vamos falar. Realmente, você tem razão quando diz que existe uma salada, uma miscigenação ideológica. Mas isso é o fruto da falta do exercício partidário. E ficou uma coisa banal e comum no Brasil inteiro. Se eu for buscar, olha só, hoje o que se fala de direita é quem? Quando se fala de direita no Brasil, lembra-se que é Bolsonaro. Bolsonaro foi para onde? Partido Social Cristão. Partido Social Cristão é um partido genuinamente esquerda. Certo? Trabalha em cima de uma ideologia formada na Rero Novaes, certo? Que dá poderes aos trabalhadores mais do que os próprios comunistas. Muitas vezes, em algumas situações, tá? O Bolsonaro está lá, ninguém questiona ele. Ele resolveu sair do PR e ir para o PSC. Ninguém questionou que um direitista fez isso. Então ficou cultural durante muito tempo, e se você for buscar no Brasil inteiro, você vai ver democrata e PT juntos num município qualquer. Você vai ver PSDB e PT juntos em outros municípios. Quer dizer, ficou aquela questão de fazer os acordos para subir ao poder. Mas isso não é crime. Crime é corrupção. Crime é roubar. Crime é mentir para o povo. Porque os acordos políticos feitos depois de gestão eleita, ou até previamente, não é crime, não tem, faz parte do jogo político. É democrático. Se o Roberto vai ser candidato a governador e vai ser eleito, eu não sei. Até as urnas que vão dizer. As urnas que vão dizer, eu não tenho bola de cristal. Sim. Certo? Agora, quando eu fui candidato, por eu ter sido um dos líderes do impeachment aqui, da Dilma, no estado do Ceará, né, pela frente cearense do impeachment. Você se considera golpista? Depois você fala sobre isso. Tá. Não, eu sou golpista não. Golpistas são eles. Mas vamos lá. Me questionaram como é que eu ia apoiar o Roberto Cláudio e dizer que nós éramos golpistas. Eu digo, mas, poxa, é o direito dele achar que eu sou golpista. E o direito meu olhar e dizer que está errado. Isso é democracia. Tá? Quando nós apoiamos o Roberto Cláudio, o democrata, eu digo nós, o democrata, o Moroni não queria, o Moroni esperneou para não ir. Mas nós tínhamos a seguinte situação: jogar o Moroni como candidato a prefeito, para ele perder de novo, porque Fortaleza, meu modo de entender, tem uma dívida muito grande com esse rapaz. Com o Roberto, né? Com o Moroni. Moroni, sim. Certo? Porque o Moroni, como político, não foi um político inerte. Ele submeteu a família dele, sim, muitas vezes, a risco. Ele ajudou a desbaratar, inclusive, cartéis internacionais, sim, atuando na comissão de crime organizado no Congresso. Já fazia isso como delegado de polícia. E já fazia isso como delegado de polícia. Então ele tem uma atuação forte. Agora, nós tínhamos dois candidatos. Aí nós voltamos àquela história lá dos Estados Unidos. Dois candidatos, que era o Capitão Wagner e o Roberto Cláudio. Então, eu vou falar de mim. Por que eu julguei? Por que eu disse para o Moroni? Você tem que aceitar seu visto, Roberto. Por quê? Porque nós tínhamos um prefeito que, ideologicamente, não é aquele exemplo que nós queríamos na questão ideológica partidária, e tínhamos conflitos, e ainda temos. O Moroni votou pelo impeachment da Dilma.
O Roberto chamou o Moroni de golpista também, quando disse que aqueles eram golpistas. Entendeu? Mas isso não é ofensa, isso é democracia. Você agora mesmo você citou várias situações que eu não concordo, que você concorda. Sim, Isso é democracia, nós estamos no debate. Certo? Mas nós temos uma situação mais importante, que é a gerência de Fortaleza. E, lamentavelmente, no modo de entender, claro que a oposição não vai achar isso, o outro candidato era totalmente despreparado. E um detalhe, se eu fosse julgar que o Roberto me chamou de golpista, o outro também, porque o outro foi criado no berço de alianças com o PT. Ele foi candidato a vereador com alianças com o PT, foi candidato a deputado em alianças com o PT, certo? E nós éramos contra o PT. Então, nada mais do que um jogo democrático. Efetivamente, ele não tem projeto para a cidade de Fortaleza. E não tinha projeto, né? Foi a campanha mostrou isso. Né? O projeto dele era dizer que o outro não prestava. E o nosso é dizer, cara, é melhor ficar com alguém que já fez, já mostrou e tem projetos, embora tenha as situações ainda para resolver, claro, perfeito, nenhum unânime, certo? Aliás, como dizia Stalin, unanimidade absoluta só existe nos cemitérios. Né? Até que mandaram ele para lá. Ele gostava de unanimidade, ele achou o local. Então, nessa situação, nós vimos o quê? A cidade de Fortaleza. Nós não podíamos fazer um retrocesso a uma cidade que ficou amíngua, esburacada e com projeto apenas de propaganda. Então, nós tínhamos esse medo de Fortaleza voltasse para isso. E ninguém melhor para tratar de segurança pública. Você se refere à ex-prefeita? Com certeza. Ah, tá. Como é o nome anterior, Luiziane Lins. Luiziane Lins. Né? Como alguns dizem por aí, Luiziane Lins. Né? Então, fez uma peça. A Luiziane fez uma péssima administração na primeira gestão. E uma pior ainda na segunda gestão. Mas foi eleita como uma deusa. Foi. Porque a propaganda, é aí que eu digo, a propaganda ainda influencia muito o eleitor. A pesquisa influencia o eleitor. Isso é fato. Se bem que agora já está mostrando aí que essas pesquisas precisam refazer o seu modo de atuação. Né? Então, essa foi a característica pelo qual o Democratas resolveu apoiar Roberto Cláudio. Então, lá no Democrata nós tivemos uma guerra, ninguém sabe disso, nós tivemos uma briga danada lá dentro. Nós tínhamos 3 grupos. O grupo que queria que o Moroni Togam fosse candidato. O grupo que queria que o Democrata não fizesse nada, apenas apoiasse. E o grupo que queria que o Moroni fosse vice. O Moroni não queria ser vice. Mas cedeu a argumentação do partido internamente, pela primeira vez na vida. Tudo que eu ouvi falar de Moroni Togam, eu vi diferente. Vi que ele era um cara democrata, que cedeu à pressão do partido. Ele tem uma vantagem, E ele foi escolhido pelo medo não, mas pelo reconhecimento do Roberto, e isso é bom a gente entender, que o prefeito foi humilde e reconheceu que ele teve falhas na questão da segurança, embora a segurança seja uma questão do Estado e não do município. O que é que ele foi buscar para ajudar? Um homem que tem experiência, né? Porque é um cidadão que vem de funções estratégicas na Polícia Federal, ocupou delegacias especializadas no âmbito nacional e transnacional na questão da segurança pública do entorpecente, né? Ocupou relevantes funções na administração da Polícia Federal. Quer dizer, é um homem intelectual, um homem culto, é um homem preparado. Um homem de fé, como ele diz, religioso. Sim, eu acredito, e aí é minha opinião pessoal, que provavelmente ele vai ter vai ser aproveitado na Secretaria de Segurança. Com certeza, né? Ele não será um vice daqueles que serve só de... Não seria tipo, e aí nem comparar, hein, doutor Moroni, longe disso. Não seria a espécie do Gaudêncio, hoje sou Roberto, amanhã sou capitão. Dependendo da situação, pode até se unir ao cão. Quer dizer, tudo depende. Falta 1 minuto e nós voltaremos para as considerações finais no próximo bloco. E aí, acompanha aí um momento da história do Moroni. Vamos aproveitar agora nesse intervalo e vamos incluir na pauta algo que demonstre para a cidade quem é Moroni, quem foi Moroni e o que ele pode fazer pela cidade de Fortaleza. Espero que venha a ser o secretário de Segurança. Daqui a pouco nós voltaremos. Cadê a minha amiga? Close!